No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como nós falamos ontem que abordaríamos um tema, sobre a oração de Jesus. Nós falávamos ontem sobre isso. A quem Jesus orava. Isso é muito importante nós analisarmos. Antes de eu iniciarmos, hoje eu vou fazer uma síntese, porque o Minuto da Unicidade são pequenas pílulas, são doses diárias para um assunto desse tão complexo que precisaríamos um simpósio, um fim de semana, horas. Então eu vou tentar resumir em minutos o que se levaria horas, uma palestra mais ou menos aí de 20 horas para ficar bem explicado e ainda tirar dúvidas e responder algumas perguntas. Entendeu? Então, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal do pastor Tony de Souza, já vai deixando aí o like, deixa o seu comentário, a sua opinião, mas saiba que esses assuntos da mensagem do poderoso nome eterno do Senhor Jesus Cristo não é assunto, não é tema para se resolver em 3, 4, 5 minutos, nunca será. É porque o trinitariano, ele manda um monte de pergunta e às vezes para responder uma com base nas escrituras, para responder uma pergunta não é de bate-pronto. Aliás, por isso que eles creem numa trindade, porque tudo para eles é no bate e pronto, Ele lê lá, porque Deus enviou seu Filho unigênito, leu lá, já entendeu todo o plano de salvação em estalos de dedo, aí como é que ele vai querer discutir algo muito mais profundo, certo? Bom, dito isto, esse tema eu já abordei, está lá no canal, está aqui no canal para você que ouve. Esse tema já foi abordado várias vezes aqui, mas a cada dia que passa chegam mais ouvintes e que perguntam isso pra gente, tá certo? Então tem 2 vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link fixado na descrição e no primeiro comentário. Você ouça ele na ordem aí que eu vou colocar, tá legal? A primeira pergunta é: por que ele orava? Aí tem um vídeo explicando por que ele orava. E o outro vídeo é: a quem Jesus orava? Por que a quem ele orava? Porque ele não é o único Deus verdadeiro? 1 João 5,20, o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro? Não estamos falando de um monoteísmo. Monos é um só, não tem 2, nem 3, nem triunidade, nem triuno, nem trino. Ou é único ou é trino. Ou é um Deus único ou é uma triunidade, uma trindade. Tá certo? Então isso é muito importante deixar frisado. Assista o comentário nesses 2 vídeos em forma de podcast aqui. No primeiro comentário vai estar lá, fixado, bem fixado. Também vou deixar na descrição, tá bom? Mas vamos lá. Alguns irmãos que creem na doutrina da unicidade cometem o equívoco em dizer que Jesus, quando orava, era a carne dele, que o filho é a carne. Sempre falam que filho é carne e que a carne estava orando por o Espírito. Essa é uma resposta muitíssimo equivocada, mas muitíssimo errada, muito errada. E você vai ver pelas Escrituras. É uma resposta muito superficial. E aqui eu não estou para julgar, criticar, não, meus irmãos. Com base nas Escrituras, é uma resposta muito superficial. Muitíssimo superficial. Tudo bem? A carne ora para o Espírito. Que legal, carne ora. Então a carne ora. Eu já fui a muitos velórios e não vi carne falar nada. O corpo ali não fala nada. Por que eu estou falando isso? Porque as Escrituras vai dizer em muitas passagens, eu vou citar aqui uma apenas para ganhar tempo, só você ler em Tiago, capítulo 2, verso 26, a definição do apóstolo é a seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, assim como a carne, então, sem o espírito, ou seja, o corpo sozinho não fala. O corpo sozinho não fala. Então, dizer que corpo, que carne está orando, é com todo respeito, uma ignorância. Porque como que carne vai falar?
né? Aí carne vai orar, Pai, é a carne que está falando, quer dizer, não tem um espírito dentro dele. Então, quer dizer, a carne fala com o espírito. É complicadíssimo isso. É me perdoe aqui mais uma vez, mas a verdade tem que ser dita. Carne orando para espírito, esquece essa definição, porque isso aí é muito água com açúcar e muito superficial. Então, assim, ele orava. Por que ele orava? Você vai ouvir os estudos, você vai saber por que ele orava. Porque todo aquele que é santo orará a ti. Então, todo santo, já tem um salmo lá dizendo, Salmos 32, verso 6, está dizendo, por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, todo aquele que é santo deve orar, é uma primícia. Não existe santo sem uma vida de oração, sem falar com Deus. Agora, outra questão que nós temos que falar, e aí você vai entender a questão do idioma, da cultura, do Oriente, e é muita coisa para ser falada em pouco tempo, a gente está tentando aqui resumir. Tudo bem? Então, veja bem, as Escrituras, ela tem uma linguagem especial, uma linguagem, ela foi escrita numa época, direcionada inicialmente para um determinado grupo que tinha uma determinada cultura, que entendiam as coisas dentro da sua cultura, dentro do seu idioma, que era construído totalmente diferente do nosso. Você está entendendo? Então, por exemplo, diz a Bíblia, lá em Tito capítulo 2, versos 13 e 14, diz, o apóstolo Paulo fala para Tito, olha, estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso especial de boas obras. Então Deus deu a si mesmo. Aí você vai vendo a questão do Deus dando a si próprio, ele se entregou. Isso aí vai confrontar o que diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aqui não, aqui está dizendo que o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, deu a si, não enviou ninguém, ele deu a si mesmo. E aí quando você fala, Jesus era maluco para orar para ele mesmo, já que ele é Deus, então ele orava para ele mesmo. Então Deus é maluco que vai dar a si mesmo? A gente faz sentido. Calma que eu vou ler mais referências. Tá bom? Então veja bem, se você ler lá em Hebreus capítulo 6, verso 13, diz assim, ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus 6, 13. Então você vai vendo, ó, Deus jurou por ele próprio. Como que é isso? Como que você vai entender isso? O autor bíblico falou, olha, não tinha um maior que Deus, ele teve que jurar por ele mesmo, quando fez a promessa para Abraão. Então Deus deu a si mesmo, Deus jurou por si mesmo. Então, peraí, é um Deus também maluco? Você pode dizer, poxa, ele entrega a si mesmo, oferece para ele mesmo, ele jura por ele mesmo. E eu vou ler além. Paulo diz lá aos Efésios capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia. Outra coisa que Deus vai fazer com ele próprio. Diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, ele entregou a si mesmo pela igreja. Efésios 5, 25. Verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 27 de Efésios 5, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Então, Deus, Jesus Cristo se entregou a si mesmo. Jesus Cristo é Deus. Partindo da premissa que nós cremos e pregamos que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Então, ele entregou a si mesmo pela igreja. E detalhe, além dele ter entregado a si mesmo, vai apresentar a igreja a si próprio. Isso na nossa mente ocidental, aqui para cá, Brasil, né? Ocidente geral aqui, né? Europa, Estados Unidos. Isso é uma loucura. Como que o camarada vai apresentar para ele mesmo? Vai entregar a si mesmo. Entregar-se a si mesmo. Vai dar a si mesmo. Então, ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar? Porque se você acha que tem alguém maior que Cristo, você crê que tem alguém maior que Cristo?
Aí ele vai, como não tem ninguém maior que ele, diz o autor aos Hebreus, jurou por si mesmo. Então ele pode jurar por si mesmo, entregar a si mesmo, dar a si mesmo, apresentar a si mesmo. Então você vai vendo quão maravilhoso é o tema e você precisa entender a construção dos idiomas bíblicos. Um pouquinho, a cultura, você vê como que se construía. Essa é uma área bem complexa. Eu não domino essas questões de idiomas, mas eu sei que há uma diferença. Quando você escreve algo em inglês, quando você escreve algo em português, é totalmente diferente. Meu pai na fé é colombiano, diz que lá no espanhol, na Colômbia lá, né, no espanhol colombiano, vamos dizer assim, não tem a palavra saudade, é uma palavra exclusiva do nosso português, palavra linda, saudade, para explicar esse sentimento que nós sentimos, né, quando temos saudade de alguém. Então veja que uma matéria que eu estava lendo esses dias, eu vou deixar o link dessa matéria para você, mas é que é muito interessante. Tem uma matéria que eu estava lendo aqui, um artigo científico dos psicólogos do Brasil, dizendo que conversar consigo mesmo pode ser um sinal de inteligência superior, de acordo com estudos científicos. Interessante, né? Então, o nosso Deus veio nos ensinar, em tudo ele deu exemplo. Então ele tinha que orar, mas não há outro Deus maior que ele. Não tem outro maior, porque quando nós oramos para o maior, para o nosso Deus, para o Pai. Então, se Jesus é o Pai da eternidade, Isaías 9:6, ele é o Pai da eternidade, então ele vai orar para quem? Se ele é o Pai da eternidade. Ele vai orar porque todo santo deve orar. Salmo 32, verso 6. Todo santo tem que orar. E ele não chegou aqui dizendo assim, ó, vocês têm que me adorar. Ele é o nosso Deus, quando veio aqui, já estou terminando, nosso Deus quando veio aqui, eu costumo falar sempre isso nas minhas mensagens, ele não veio exigindo adoração, ele não veio aqui dizendo, olha, eu sou Deus, eu que criei Abraão, Isaac e Jacó, vocês precisam me adorar, vocês precisam orar para mim, ó, ora aqui que eu vou resolver. Ele não veio nessa visão, nesse propósito. Ele veio como servo, como cordeiro e como servo, ele tinha que orar. Ele estava sujeito, ele estava na condição humana, se fez carne. Você está entendendo? Agora, ele era maluco por orar por ele mesmo? Aqui muitos trinitarianos perguntam, ele era maluco? Bom, eu pergunto, ele era maluco quando teve que jurar por ele mesmo? Não tinha ninguém, jurou por ele mesmo? Ele era maluco porque se entregou a si mesmo? Ele era maluco porque ele vai apresentar uma igreja para ele próprio? Como é que é isso? Como é que você vai entender essa questão? Essa é que é a grande realidade. Diz a Bíblia que um homem lá na parábola do próprio Cristo, lá em Lucas capítulo 12, você vai ler. Ele propôs uma parábola, as terras de certo homem rico produziam com abundância. Ele começou a pensar, né, ele começou a falar consigo mesmo. Que farei agora? Por não ter onde armazenar a minha colheita. Então veio à mente, Lucas 12, verso 16 em diante, já lhe veio à mente, já sei, derrubarei meu celeiro, construirei outros maiores ainda, e vai falando, e direi à minha alma, falarei com a minha alma. E aí você vai ler os salmos, Davi falando, né? Por que te abates, ó minha alma? Por que está aflita? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi falando com a alma dele, falando com ele próprio. Então, Davi estava maluco porque ele estava orando, né? Estava conversando consigo próprio. Por que te abates, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele, achado na condição de homem, ora, tinha que orar. Agora, dizer que era carne orando pelo Espírito, isso é muito supérfluo, isso é de curso de teologia, mas dos mais baratos, dos mais simples, porque não tem a revelação do Espírito do Eterno, você está entendendo? Isso é de curso teológico. Olha, carne, filho é carne. Não é carne. Filho é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. 1 João 5,7 diz que o Filho é divino, não terreno. Filho é o verdadeiro Deus. A expressão Filho de Deus, ela não está relacionada à carne. Assim, um ofício que o próprio Deus assumiu.
Não é carne, filho de Deus é a carne, mas o Espírito é Deus. Que loucura! O Senhor é o Espírito, Jesus Cristo é o Senhor completo. Não separe-se carne de Espírito. Não faça isso, dizer que carne está orando para o Espírito. Isso é incoerente, isso não bate com as Escrituras, pelo amor de Deus. E eu falo aqui com muita humildade para ministros. Não é assim. Dizer que carne está falando e espírito está ouvindo. Quer dizer, você está falando consigo próprio, você está falando, você está exercendo, ele era sumo sacerdote, estava intercedendo, ele tinha que interceder, ele tinha que orar, havia um sacrifício. Aí eu te falo, mas ele era sumo sacerdote, cadê o cordeiro? Era ele mesmo. Se ele era o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele era o cordeiro, onde está o Deus para receber a oferta? Aí vamos ter que arrumar um lugar para Deus. Misericórdia, misericórdia. Então, é simpósio, volto a dizer, para horas. Eu estou resumindo muitos assuntos aqui, cortando e deixando de falar, evidentemente, muitas coisas. Mas veja ouça os nossos áudios que estão aí no primeiro comentário fixados, para você entender por que ele orava, com quem ele falava e está explicando melhor, tá certo? Forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de orar por nós, Unicidade, aqui conosco no Minuto da Unicidade. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.